Senhor separou nesta noite, ó Deus. A tua filha, Deus, que assim que recebeu o convite de trazer a tua palavra, disse sim, ó Deus, que o Senhor venha assim usar a tua filha poderosamente. Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo, ó Deus, todo roubador da palavra, vai tirando toda a dispersação da tua igreja. Prepara a tua igreja, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tão somente já deu assim, ó Deus, a tua palavra, a tua serva, que será a boca de ti nesta noite. Vai assim, ó Deus, guardando a tua filha, guardando a parentela da tua filha, repreendendo toda a seta do inimigo. A tua filha já é abençoada, mas que o Senhor continue abençoando a tua serva. Repreende, ó Deus, toda a seta do inimigo. Repreende, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que vem impedir da tua palavra fluir nesta noite. Vai repreendendo, ó Pai, todo bloqueio, todo esquecimento, em nome de Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja concorda dizendo: amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com o nosso Deus, dê glória. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, menos de mim, menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, igreja? Abra suas Bíblias em 1 Coríntios 13, em nome do Senhor. Aleluia. Mas que o Senhor venha cada dia crescer e nós venhamos a diminuir, que Ele venha mais e mais aparecer e que nós venhamos assim nos constranger. Amém, igreja? Essa noite papai me reservou para assim estar mais uma vez, como sempre Ele vem fazendo, nos ensinando, nos orientando e nos mostrando que Ele é Deus fiel para com as nossas vidas. Quem achou, dê glória. Vamos ler assim para ganharmos tempo. 1 Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 31, parte B, e o capítulo 13, que diz assim a palavra do Senhor: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. A carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 13, assim diz a palavra:
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos e enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. Podem sentar dando glória. Igreja, essa palavra, assim muitos dizem que é a forma perfeita de se amar. Mas o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, porque, segundo aquilo que eu busquei fazer uma pesquisa básica, eles estavam preocupados com as coisas que perecem. Eles não estavam buscando verdadeiramente o que teria que ser buscado. Se é que eu não me engano, Coríntios era uma igreja rica. Paulo procura trazer a igreja de Coríntios para o caminho certo. Existe algo que é mais importante que o exercício dos dons espirituais. Mas a igreja de Coríntios buscava isso. Irmãos, os dons espirituais é necessário, sim, mas não é realmente principal. É aquela coisa que o salmista diz: busca primeiro agradar a Deus com a tua vida. Porque se estamos aqui hoje, foi a graça do Senhor que nos resgatou. Ainda que os dons sejam extremamente extraordinários, mas o que mais importa é o amor. A igreja de Coríntios, ela estava preocupada em obter dons espirituais, igreja. Porque ela entendia que aquilo que era a marca da verdade, espiritualmente, seriam os dons espirituais. Mas Paulo assim diz que não era isso, que o mais importante era o amor. A igreja de Coríntios tem um defeito na igreja de Coríntios que não é a doutrina. Porque segundo Paulo, ele não achou erros na doutrina de Coríntios. Ela era bem doutrinada, ela era bem ensinada. Mas o que faltava na igreja de Coríntios
era o cumprimento do amor entre os irmãos. Porque havia na igreja de Corintos muita dificuldade moral e espiritual, igreja. A igreja de Corintos, embora teologicamente é onde não há repreensão, o apóstolo não faz nenhuma crítica à doutrina, o ensinamento da igreja de Corintos. O problema era a reação e a relação dos irmãos entre si. A partir do momento que era extremamente complicado, a falta de amor entre os seus membros e dos membros para com Deus era o que estava prejudicando a igreja de Corintos. O Senhor diz que nós temos que se achegar a Ele, e Ele se chegará a nós. Temos que se achegar a Deus com o coração aberto, contrito, mas não para só pedir, porque Ele sabe qual é a minha e a sua necessidade, igreja. Mas para agradecer, para ter uma intimidade com o Senhor, para fazer com que Ele seja o seu amigo. E não apenas um Senhor, porque como o Senhor, Ele manda. E como servo temos que obedecer. Mas como amigo, Ele está para ajudar. Ele está para aconselhar. Ele está para simplesmente estar conosco nas maiores dificuldades das nossas vidas. Quando choramos, quando nos angustiamos, o Espírito Santo nos consola. É quando o Senhor diz: eu sou teu amigo, eu estou convosco. Quando não tem mais saída, a alma angustiada, o coração amargurado, eis que ali o Senhor mostra que Ele está comigo e com você, igreja. E nesse momento não é o Senhor, é um amigo, é um pai. Mas a igreja de Corinto só buscava pelos dons espirituais. Ela não tinha interesse em ter um relacionamento íntimo com Deus. Ela esquecia que Deus, Ele é três. Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é Senhor. Falta amor entre os membros e dos membros para com Deus. Por isso, para uma igreja assim, Paulo escreve em 1 Coríntios 12:31, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é exatamente o amor. Um amor não fingido, um amor não aparente, um amor não apenas dizer eu te amo, mas com obras em verdade. Tem muitos se afastando do Senhor e buscando as coisas do mundo. Muitos só buscam a Deus para pedir as coisas terrenas, as coisas que perecem, e não aquelas que permanecem. Tem muitos que só se lembram de Deus na hora da necessidade. Quando vai tudo bem, não busca Deus. Levanta de qualquer jeito, nem no pensar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aí vai Paulo e escreve: o amor, ele é sofredor,
ele é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade e não se ensoberbece. O apóstolo Paulo põe o amor em 3 bases. A primeira, só o amor no final é que conta. E vai do versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Até o versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O segundo amor sempre triunfa. Ele nunca perde. Prova disso é a minha e a sua vida, igreja, hoje aqui. Porque maior amor teve o Senhor por mim e por você. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Para que hoje estivéssemos aqui, tendo esse Deus como Pai, tendo esse Deus como amigo, e tendo esse Deus como Senhor. Mas para isso, o amor teve que triunfar através do sacrifício de Cristo. Porque se ele não fizesse isso, nem eu e nem você, igreja, estaria aqui hoje. E o terceiro, só o amor permanece. Por quê? Agora vão estar 3. A fé, a esperança e o amor. Todas as vezes que a gente diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é generalizando, igreja, mas é uma especificação, sim. Porque a palavra de Deus diz que nem todos que estão em Israel vão estar para ser israelitas. E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará e gozará do reino do Senhor. Lá em 1 João 4, o Senhor expressa: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí ele ainda prossegue e diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou o seu Filho para sacrifício pelos nossos pecados. Então não é nosso amor primeiro, foi o dele, por nós. Quando ele enviou o seu Filho para sacrifício pelos nossos pecados. Aí vamos analisar a nossa vida. O Senhor diz: vocês não são, quem sou eu. Eu sou perfeito, eu sou santidade, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o amor, eu sou a justiça, eu sou a vida. Mas através do sacrifício de Cristo, que foi demonstrado o amor de Deus para com a vida do mundo, da humanidade. Para que tivéssemos a chance
de estarmos aqui, lutando sim, mas crendo que com Cristo venceremos e estaremos no céu de glória. Ouvindo do Senhor, vindes benditos do meu Pai, possuí por herança o gozo que está preparado para vós desde a fundação. E não apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Lá em Levíticos 19:17 diz: não odiará o teu irmão no teu coração, não deixará de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerá pecado. Muitos dizem Deus é amor, mas ele é fogo consumidor também, igreja. Quem lê a Bíblia sabe que de Gênesis a Malaquias, ele foi fogo consumidor. Ele provou que ele é Deus de justiça. E não só com os adversários, mas também para com aqueles que estavam como seus. Então não vamos brincar, abrir a boca a dizer, eu sou serva de Deus, Deus assim é meu Senhor. Porque o que eu falo, você me ouve e me vê. Mas o que eu penso e o que eu sinto é só o Espírito Santo de Rabás, Riandegas. Então vamos ter cuidado com o que fazemos, com o que falamos, com o que pensamos e com o que somos na presença de Deus diante do homem. Ah, mas Deus é amor, Ele repreende, Ele condena, Ele mata, Ele fere, porque Ele é Deus. Os filhos de Eli foram provas disso. Saul foi prova disso. Cadê Cássio? Ah, mas quis enganar a quem? Ao homem? Se Deus permitir, engana. Mas se tiver profeta na terra, papai não deixa enganado nem confundido. E ele mostra que ele é Deus. Então, igreja, os servos de Corinto, eles eram doutrinados, eles eram bem ensinados. Paulo não fala da doutrina, ele fala das atitudes dos crentes de Corinto, entre si e deles para com Deus. O que não agradava a Paulo eram as atitudes de alguns, ou na maioria dos servos de Corinto. Porque ele buscava os dons espirituais e esquecia do principal, que era o amor. Vivia em contenda, vivia em dissensão, vivia em falsidade, vivia em desamizade, vivia em intriga e em mentiras. Mas acreditava que estava agradando a Deus. Por quê? A doutrina estava sendo ensinada, a palavra estava sendo ministrada, eles estavam ouvindo, aí ofertar dava o melhor. Mas não é porque você ou eu oferta o melhor que vamos ser o melhor para Deus. Um coração aquebrantado e contrito, Deus não despreza. A sinceridade para com Deus é primícia diante do homem. Não precisa você agradar ao homem com a aparência ou com belas palavras. Desagrada com a verdade. Porque quem te honra e justifica é o Espírito Santo. Eu aprendi, igreja. Quem não deve, não teme. Mas para papai mostrar
que a sua igreja precisa entrar pela porta, entrar no prumo, ele permite o inimigo afrontar. E onde é que ele vai afrontar a mim e a você? No meio dos nossos. Ele não tem? Tem. Ele faz na minha e na sua vida se a gente abrir brecha, quanto mais naqueles que estão aí fora. E o intuito do inimigo é ver sangue e morte. E não apenas a vergonha. Por isso que papai permite algumas situações na minha e na sua vida, igreja. Porque estamos preocupados com vaidade, com aparência. E esquecemos da verdade que é Cristo, na presença. Esquecemos de mostrar a nossa sinceridade ao homem diante de Deus. Porque o que é que adianta eu ser falsa e agradável para vocês? Isso é a vergonha para meu Deus. Aí ele permite o inimigo ir lá na minha casa e mexer em alguma área. Aí eu vou buscar, papai, o que é que está acontecendo? Por que isso acontece? Examina a si mesmo. Faz uma retrospectiva. Quando Deus está tratando, não toma não. Quando Deus está tratando, não passa na frente não. Não quer que morra? Não quer que pereça? Deixa papai tratar. Ah, mas minha mãe está ali. Meu irmão está aqui. Quando a gente era menor, a gente sempre foi assim. Ele sempre foi mais magro e eu a mais gorda de nós dois. Aí eu só queria andar atrás dele. Aí simplesmente, teve uma vez, pense na pessoa, eu era estudiosa, mas quando chegou na quinta série eu empaquei. E eu ainda tinha que estudar por 2. Aí a gente fazia as artes. Aí eu dizia que tinha medo de meu pai. Aí eu chegava, o pai chegava e ficava de cá. Ele estava em casa. Aí manhã à tarde ela, você não vai entrar não? Aí eu dizia, pai vai me bater. Aí ela simplesmente olhava para mim e disse, se tu tivesse vergonha, se tivesse medo de teu pai, tu não fazia coisa errada. Se tu tivesse medo de apanhar, tu não fazia coisa errada. E por que com Deus é diferente? Se tem medo de ver o inimigo sarandar na tua casa, não faz coisa errada. Não abre brecha, tapa as brechas. Até hoje eu passo pelos mais velhos, eu dou a benção. Sendo ou não, eu dou a benção. Eu aprendi a respeitar desde pequeno. Nós crescemos assim. Aí a mãe dizia, se você não quer apanhar, não faz coisa errada. Papai assim diz, se não quer sofrer, se não quer ter escassez, se não quer ver o agir do inferno na vida dos seus, entra pelo prumo. O amor não é aparência, o amor não é palavra, o amor é atitude. Ah, eu amo. Minha família inteira. Mas eu aprendi a amar mais o Deus que eu sirvo. Porque teve um momento que a gente passa no deserto para conhecer a esse Deus. E o deserto não é permanente, é o escola. E a palavra de Deus diz, ama primeiramente ao Senhor, acima de tudo e de todos, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas os coríntios não estavam fazendo isso. Eles estavam buscando
ser reconhecido pelos dons, pelos talentos, pelo que sabia fazer, pelo que tinha e não pelo que era. Esquecia que Deus também não queria ser visto pelo que Ele podia dar. Ele queria ser reconhecido pelo que Ele viria a ser. Como é que você está tratando Deus? Que lugar você está colocando Deus na sua vida? É o primeiro lugar ou o segundo? Ele está sendo pai ou só servo? Aí na palavra de Deus diz que Caim fez de Deus servo, depois que matou o seu irmão. Porque ele tratou a Deus como servo? Porque ele não tem o temor do Espírito Santo em sua vida. Trata a Deus como qualquer. Acredito que as regras só se aplicam para aqueles que crê, para aqueles que confiam, para aqueles que sabem que a sua vida a cada dia é milagre. Porque no mundo que vivemos hoje, igreja, temos que glorificar e agradecer a Deus. Porque não só a mim e a você, Deus protege, Deus guarda e abençoa, mas também a nossa família e parentela. Porque se ligar a televisão só vê miséria, só vê morte. E é uma coisa que eu não gosto nem de assistir, é jornal. É mãe perdendo filho. É esposo. É filho perdendo mãe. Por causa do mundo que jaz no maligno. Porque tudo a Deus pertence. E a ação do inferno é com a permissão do nosso Deus. Porque se Deus não permitisse que o inferno viesse a agir, nem eu nem você estaria aqui. Mas Ele permite. Para que nós venhamos a se achegar a Ele. Aí Paulo diz aos Coríntios: o que atrapalha vocês é o eu. É a hipocrisia, é o orgulho, porque se acham superiores, se veem como perfeitos diante do homem, sendo nada. O que quer ser maior que venha a ser o menor, diz a palavra. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. A pessoa hipócrita acredita que as regras só se aplicam aos outros, não a si. Terceiriza a culpa pelos seus erros. Ao invés de reconhecer, ele diz que foi culpa de outra pessoa. Tira desculpa para tudo. Tem desculpa para tudo. Não admite que tem erros. Vai se escondendo atrás de máscaras. Fala uma coisa e faz outra totalmente contrária. Por quê? Porque não fez como Naamã. Descer para papai limpar 7 mergulhos. Mas é Ele e Deus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e
no teu poder. Mas eles não fizeram isso. E Paulo assim disse para eles: o orgulho de vocês é que impede. A hipocrisia de vocês, que está no meio de vocês, é que também impede o trabalhar de papai, o trabalhar do Senhor na vida de vocês. Vocês têm riqueza, você querer dom, não é pecado. Mas você botar o seu coração só nisso, e esquecer daquele que fez o maior sacrifício, para que você estivesse em pé a cada dia, e pudesse dormir e acordar e dizer: eu agradeço a Deus pela minha vida, e que resgatou a mim e a você do lamaçal do pecado, e lavou na água do Espírito. Ele não é para estar em segundo e terceiro plano na vida de ninguém. Que tenha Ele como seu Senhor, é para ser a primícia de papai. O orgulho no sentido negativo, igreja. A pessoa é soberba, ou que exibe uma vaidade excessiva, sentindo-se superior aos outros e tendo dificuldade em admitir erros. Os coríntios eram assim. Excesso de autoestima, dificuldade em admitir erro, resistência a conselhos. O que é resistência a conselhos? Não aceita bem críticas, conselhos ou repreensões. E Deus corrige e repreende todos aqueles que têm por seus, porque ama. E não quer que ninguém venha perecer ou se perder. A igreja de Cristo, ela é lavada, remida no sangue do Cordeiro. O amor é a base, a alicerce, e junto com ele a fé, a justiça, a paz, a verdade. Com isso temos união, igreja. E o Espírito Santo, ele reina. E ele mostra que ele é com o seu povo. Porque ele diz: no pouco, ele faz o muito. É no pouco que papai faz o muito. Ser fiel no pouco. E a fidelidade que agrada a Deus não era a fidelidade que os coríntios estavam expondo. Porque eles esqueciam que Deus, ele não é Baal. Deus não é uma estátua. E nem muito menos morto. E que nessa noite, igreja, venhamos ter a certeza que cada momento que colocamos a nossa vida na presença de Deus e dizemos ao povo, pela misericórdia, Deus é o meu Senhor, estamos sendo observados. O amor que agrada a Deus é aquele que é praticado com obras. O irmão segura. Levanta. Precisa? Eis-me aqui. Não precisou também? Eis-me aqui. Se eu precisar de conselho e correção, eis-me aqui. Porque eu tenho que saber que papai só disciplina e só corrige todos que ama. Porque ele quer ver a sua igreja junto com ele no céu de glória. Essa noite, igreja, temos que ter a certeza que Deus quer nos ensinar o que é amor. O que é amar? Aí uma pessoa disse: fui ferida,
fui machucada, fui ofendida. Aí ela levou no literal, quando diz, se te ofende uma face, oferece-te a outra. E ela foi lá para a pessoa estar fazendo. E ela disse que a pessoa fez. Deu um tapa no rosto dela. Mas não é essa literalidade que papai está falando. Perdoar é um sinônimo de humildade. Reconhecimento que papai é o maior em nossas vidas. Mas aí papai prova a minha e a tua fé. A minha e a tua confiança. Porque a mágoa, a tristeza, o ressentimento, a dor permanece. Nós somos carne. Mas o que papai disse, se ofende uma face, oferece-te a outra, não é para chegar. Não. Mostra quem é com a tua vida. Vamos mostrar quem é comigo e com você. A mágoa do passado destrói vidas no presente. A dor do passado destrói relacionamento no presente. Cicatrizes são marcas, feridas abertas, permanece machucando. Enquanto que se a gente não vai fazer segundo a vontade de papai, ela vai continuar aberta. E vai machucar e mais e mais e mais causar prejuízo para mim e para a sua vida. Porque o Deus disse, quem cura sou eu. Mas quem tem que permitir é você. Perdoar, perdoa. Mas liberar perdão, de um jeito que papai prova a mim e a você, é difícil. Que a gente olhar para a cara da pessoa que machucou e dizer, me perdoe. Se eu te fiz algo que machucou, que ofendeu, te peço perdão em nome do Senhor. Aí eu ouvi da pessoa, está tudo em paz, está perdoada. Para mim, você não precisa pedir perdão. Aí você vê a diferença daquele que tem e daquele que não tem uma intimidade com Deus. Daquele que é e daquele que não é verdadeiramente íntimo do Senhor. Porque amor, igreja, não é palavra. Amor é atitude. E Cristo nos mostra isso. Ele se fez sacrifício por mim e por você. Aí quando diz, se teu irmão precisa e você tem, não diga volta amanhã ou vá em paz. Ajuda. Porque o maior galardão vem do Senhor. E amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. E quando o pastor ou a pastora vier aconselhar, não deixa descer para o coração de modo errado. Porque as setas têm que ser quebradas. O orgulho do homem tem que ser desfeito. Temos que saber que papai usa os seus para nos ensinar. Ele levantou para nos mostrar o que precisamos ser. Josué sim disse para os seus, depois que ele fez tudo o que papai mandou. Você tem sua parte, você tem sua parte, você tem sua parte, eu tenho a minha parte. Mas quiseram que Josué fizesse além. Porque estavam acostumados. Quando saíram do Egito, depois que Moisés morreu, quem ficou foi Josué. Aí estavam acostumados que Josué resolvia tudo. Mas ele chegou e disse, agora, você tem
a autoridade da sua casa em suas mãos. Quem vai resolver é você, é com você e Deus. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele só disse ao seu: a minha parte eu já fiz. Agora é você e Deus. A sua casa depende de você. O amor de Deus para fluir na sua casa, assim como na minha casa, depende de mim e de você. Não esqueça, Deus não é só amor. Deus é justiça. Ele é fogo consumidor. Se você esquecer isso, vai buscar na Bíblia, tem exemplos claros. Tem muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que pereceram, porque se viram: eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. Sansão foi um exemplo disso. Nazireu. E a Bíblia diz que ele matou mais com a sua morte do que na sua vida. O inimigo não brinca de ser inimigo não, igreja. Ele, além de cortar os cabelos de Sansão, ele furou os 2 olhos dele. Porque ele já pensa antes. No depois. O cabelo dele cresce. Então, se a gente só prender ele com o cabelo cortado, com o tempo vai crescer. E a gente vai ter prejuízo. Então vamos furar os olhos dele. E Sansão só reconheceu que ele precisava de Deus e que ele dependia de Deus quando já estava na prisão. Com os seus 2 olhos físicos furados. Ele só buscou a Deus um pouco do crescimento do cabelo, para que ele pudesse desfazer daquela estrutura aonde estavam os inimigos do seu Deus. Então não vamos permitir que isso aconteça na minha e na sua vida, igreja. Não vamos deixar o inimigo nos cegar. Não vamos deixar o inimigo cirandar. Não vamos deixar o inimigo usar aquilo que nós temos ou somos contra a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que sem Deus nada podemos fazer. Não adianta você lutar, eu lutar com a força dos meus ou dos nossos braços, que nós não vamos conseguir. E se nós não tivermos certeza que a nossa casa está alicerçada na rocha que é Cristo, em verdade, amor e justiça, não adianta orar, não adianta clamar, nós temos que nos humilhar e reconhecer a grandeza de Deus e a insignificância das nossas vidas. Porque o orgulho do homem prejudica o homem. O orgulho do homem desfaz da existência do homem. Ouvimos muitos vasos de Deus usando aqui. Mas não adianta. Porque o que prejudica o homem não é o que entra, é o que sai. Então é o que está dentro de mim e de você. Que só eu e você pode buscar em Deus e a Deus para desfazer. Aí as pessoas dizem, eu digo, eu não preciso. João Batista se vestia de peles de animais. Aí os outros servos, eu fiquei olhando a história de Ezequiel, de Jeremias. Aí eu olhei assim, Senhor, por que as pessoas dão valor às vestes, à aparência, status? Se a essência que conta, se a verdade da tua palavra está na essência, porque não adianta ganhar o mundo inteiro, porque papai é o dono do mundo. Ele usa quem ele quer, quando quer, onde quer, para quem ele quer.
Mas o vaso pode não estar sendo agradável a Deus, mas não vai deixar de ser usado por Deus. E vai assim salvar a muitos e perder a sua própria existência, a sua própria vida, a sua própria salvação. Por quê? Porque é algo que impede o trabalhar de Deus. O amor genuíno, igreja, é o que Coríntios precisava. E Paulo ensina essa noite. A cada manhã que você e eu acorda, é momento de glorificar, é motivo de agradecer. A cada momento de reunião neste lugar, é momento de glorificar, é momento de agradecer. E dar o melhor para Deus. Porque o impossível Deus mostra que para Ele não existe. Vivemos milagres, igreja. Vivemos milagres. É pela fé, pela confiança, pelo amor e pela verdade. Que vem de Cristo. E Ele honra a fé dos seus. Vamos botar isso em prática em nossas vidas seculares. Vamos botar isso em prática nas nossas vidas espirituais. E vamos mostrar para o inferno que ele vai permanecer sendo derrotado, envergonhado. E que a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Que não vamos mais viver um amor fingido. Um amor de aparência. Que vamos descer como Naamã. Que vamos buscar o arrependimento genuíno. Que vamos buscar verdadeiramente uma limpeza, uma comunhão em espírito e em verdade com Deus. Para que possamos nos unir mais e mais um Cristo que nós assim servimos. E ser exemplo para as pessoas aí fora. Ser exemplo para a nossa família. Ser exemplo para a nossa parentela. Ser exemplo para a nossa comunidade. Porque o que Deus precisa é isso. De homens e mulheres cheios da presença de Deus, cheios do amor do Senhor, unidos em Cristo e mostrando para o inferno que ainda há os remanescentes sobre esta terra. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar e vamos permanecer invocando enquanto Ele está perto. E vamos buscar dar o melhor para Ele, por causa dEle e por Ele. E não por causa do homem. Não porque eu quero mostrar que eu sou melhor. Não. Mas porque Ele é, para mim, o melhor. E o tudo. Amém? E as palmas louvem ao Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.